Kate. Preparada? Oi, Fran. Super. Bem-vindos ao nosso Sala de Moda, o espaço onde a gente recebe profissionais e marcas que fazem a diferença no mercado. E assim como a gente conversa na sala de aula, a gente veio saber como eles conseguem colocar todas essas estratégias de marketing no ar. Exatamente. E todos esses super bate-papos estão na plataforma da YouMold, no Spotify e no YouTube, onde você pode encontrar, além desse episódio, todos da temporada. Bora lá falar do nosso convidado de hoje? Bora! E ele certamente tem muita história para contar, porque ele já nasceu dentro de uma empresa consolidada, com marcas fortes, que tem atravessado décadas, sempre muito fiéis a uma questão: o cliente. Ele é a segunda geração dentro de um negócio familiar, fundado em 1978 pelo avô e o pai. Sim, são 3 gerações que trabalharam juntas, ainda continuam trabalhando, algo raríssimo de se ver em negócios atualmente, principalmente familiares, onde o gestor costuma passar o bastão para o seu descendente e deixar o comando. E esse é aqui um verdadeiro exemplo da melhor combinação entre diferentes mundos: o tradicional e o contemporâneo, o analógico e o digital, todos, porém, unidos pela vantagem em se ter gestores vivos e atuantes, que com o passar do tempo vão agregando sua sabedoria a novas formas de gerir um negócio através de olhares das novas gerações. No caso da família Zaborowski, tivemos essa trajetória começando por outro caminho, também ligado ao underwear mais o feminino, o Grupo Marcin. Com experiência e uma indústria consistente, o grupo adquiriu em 2013 a Casa das Cuecas, fundada em 1968, e uma das maiores marcas do Brasil no segmento de underwear masculino. Coincidentemente, fundada por 2 sócios que eram amigos pessoais do seu avô. Nesse momento, a marca, que não ia tão bem, exigiu muito trabalho e foco do grupo, e principalmente do nosso convidado, para reverter esse quadro. Eles têm conseguido, incluído um forte plano de repaginamento do marketing e imagem da marca, além de um plano de expansão agressivo para a marca a mercados importantes, aonde ainda não tem um ponto exclusivo. Atualmente são 35 lojas da marca no país, além das vendas no e-commerce e outros canais que a gente vai conversar. Em 2024, os planos e sonhos do nosso convidado, que já está há 22 anos na empresa, seguem alto e com sólida estrutura familiar e determinação. Não há dúvidas que ele seguirá voando para o alto e para o além. Meu querido amigo, que honra te receber aqui. Marcos Zaborowski, Managing Director da Casa das Cuecas. Seja bem-vindo! Muito obrigado. Todo mundo se emociona com essa apresentação, né? Uma apresentação maravilhosa. Que delícia, que Fiquei bom. sem palavras aqui. Bem-vindo, Marcos. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado a vocês por me receber. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês. Bora conversar sobre Casa das Cuecas, de Marcin, de tudo. Vamos lá. Marcos, como é que a Casa das Cuecas, que era já uma marca super estabelecida, entrou na vida da sua família, entrou na vida Zaborowski? Muito legal, assim, eu vou voltar um pouquinho na história, né, porque a gente teve além do que você já comentou, né, do meu avô ser amigo de infância dos fundadores da Casa das Cuecas, a gente teve por um breve período, a gente abasteceu, né, a nossa fábrica, a gente tem uma indústria de confecção que forneceu cuecas para a Casa das Cuecas, por um período. Então a gente já tinha uma ligação. Até que, certo dia, bateram na nossa porta e falaram, olha, isso foi um filho de um dos fundadores com o meu pai, né? E, então, os filhos A segunda gerações. As segundas gerações conversando. Olha, estamos vivendo um momento que não tá um momento muito legal, bacana, o negócio não tá indo bem, e a gente acredita que faz sentido para vocês o negócio, vocês ainda não têm varejo. A gente tava bem no comecinho, né? A gente tinha acabado de inaugurar a primeira loja da Marcin. E... Nos Jardins, na Augusta. Nos Jardins, isso mesmo. Ai, maravilhosa essa loja. A gente tinha acabado de inaugurar essa loja, foi... Cara, essa conversa foi, 3 meses depois da inauguração da loja da Marcin. E a gente tinha, 1 ano antes, praticamente, a gente tinha tomado a decisão, né, que o futuro do nosso negócio precisava ir pro varejo. Né? A gente precisava ir pro varejo, a gente já tinha uma operação de e-commerce que era relevante dentro do negócio, né? Então a gente sabia da aceitação e a gente já via uma tendência dessas lojas multimarcas da Marcin perdendo força, né? Acho que
nessa época, né? Isso a gente tá falando de 10 anos atrás. Já tinha os grandes varejistas cada vez maiores, né? O e-commerce estava começando a virar realidade, né? Outras proporções, mas já estava começando a virar realidade. Então, os varejistas multimarcas que naquele momento eram menos profissionalizados, estavam começando a sofrer. E eles eram o teu principal canal de distribuição, Marcin, né? Era 90% do nosso negócio. Meu Deus. Então, a gente falou, precisamos ir pro varejo. Né? A gente tem uma marca e um produto que a gente já sentia aceitação por conta do e-commerce, né? Então precisamos ir para o varejo, precisamos abrir uma rede de lojas, né? E aí quando surgiu a oportunidade da Casa das Cuecas, né? E a gente, quando foi apresentado o negócio pra gente, a gente olhou, putz, faz todo sentido, né? Tem tudo a ver com o nosso negócio, sinergias maravilhosas, né? Gigantescas. E é isso. E meu pai fala uma frase, sempre falou, né? Desde então, ele sempre falou: eu não sabia que o negócio estava tão mal. Olha! Mas eu também não sabia que o negócio era tão bom. Era tão bom. Tinha tanto potencial. E é muito disso, né? A gente encaixou o negócio dentro do nosso negócio. Foi meio que de um dia para o outro mesmo. E o processo, né, foi meio que trocando o pneu do carro com o carro andando. Porque tinham lá na época 13 lojas, né, Casa das Cuecas. que já existiam, que uma estavam fábrica, rodando, estrutura, não tinha fábrica, Tá bom. né, o negócio era sem fábrica. Ok. Porque, voltando mais um pouco, né, a Casa das Cuecas nasceu da Zorba. Então nasceu como uma rede de lojas da Zorba. E aí, a Zorba vendeu a marca e a fábrica para um grupo internacional, isso uns 10, 15 anos antes dessa história, da gente comprar a Casa das Cuecas. Eles ficaram esse período, né, de 12, 13 anos, sem a fábrica por trás. Então, foi o plug perfeito, né, de juntar de novo uma operação industrial no varejo e potencializar a operação. Ô Marcos, e falando um pouquinho de você agora, no meio desse turbilhão de coisa, de história que estava acontecendo. A sua história de vida se confunde muito com a das empresas, né? Tanto do Grupo Marcin quanto da Casa das Cuecas. Profissionalmente, você cresceu ali, né? Atuando e tudo mais, desde muito jovem. E tecnicamente, a gente falou na apresentação que você é a segunda geração, porque seu pai e seu avô fundaram um negócio junto, mas você já é uma terceira geração na gestão da empresa. E falando exatamente disso, até porque o seu avô ainda participa, né, no dia a dia, ele não tá ainda lá, ele não tá mais todos os dias indo, mas ele dá uma participadinha. Mas eu queria entender do seu lado. Por exemplo, você é engenheiro, né? Você tem uma formação em engenharia, e aí depois eu vi que você foi ali para administração, você buscou nisso uma base para te suportar ali na gestão do negócio, para te ajudar ainda mais dentro disso, trazer esse novo olhar para dentro da empresa com a sua família. Conta um pouco pra gente. Eu não sou engenheiro porque eu acabei não me formando, eu fiz metade da faculdade. E aí você mudou? Porque assim, eu já estava vivendo a empresa, né? Já estava vivendo na época, era só uma indústria de confecção, né? Então 2001, 2002, 2003, e fazendo faculdade de engenharia civil, né? Porque eu sempre gostei de administração de empresas, sempre gostei de negócio, empreendedorismo, mas naquela época ainda não tinha, né? 17 anos decidindo, 16, 17 anos decidindo o que você vai fazer da vida, né? Então, como eu não tinha, né, uma clareza muito grande, o meu racional foi, eu vou optar pelo mais amplo para não errar. Né? Então, primeiro, naquela época, você optava primeiro pela engenharia e depois o tipo da engenharia. Então, eu fui para engenharia, depois eu fui para engenharia civil, que era a área mais ampla de todas, né? E na minha avaliação naquela época. Então, só que aí, no dia a dia, né? Trabalhando numa empresa, numa empresa de confecção, familiar, o dia a dia e aí, segundo ano, terceiro ano de engenharia, começando a entrar nas matérias muito específicas de engenharia, que não tinha nada a ver com o meu dia a dia, né? Mas eu falei, eu não posso mais ficar perdendo meu tempo, né? Porque eu me sentia dessa forma, estudando uma coisa que eu nunca mais vou ver na minha vida, né? Não faz sentido me dedicar a isso.
E aí foi quando eu tomei a decisão de fazer economia. Na época eu falei, vou fazer economia ou administração de empresas, são áreas mais genéricas, para pegar um pouco do mundo mais economia real, né? E poder ter uma base melhor pra minha vida profissional. E aí foi essa virada que aí eu fiz administração de empresas e me deu uma base boa, né? Embora óbvio, né? O meu comparativo é com engenharia, que é uma faculdade muito vai profundidade nas coisas, né? Técnica profunda. Então, a minha avaliação de administração de empresas é que é uma faculdade um pouco rasa, né? Muito genérica, né? Genérica, rasa. Então, para mim foi um choque num primeiro momento. Mas foi muito importante, né? Porque eu consegui olhar um pouco de tudo, entender um pouco de tudo, para depois me aprofundar onde precisava. Você sabe que eu acho que essa é uma frustração de todo aluno, todo estudante que está na universidade, na primeira formação, e ele já trabalha, Marcos. Porque eu lembro exatamente, eu voltei num filme aqui há 20 anos atrás, dele em sala de aula e do professor falando coisas, ele, que besteira que esse cara tá falando, bicho, que saco isso aqui eu já faço na minha empresa, isso aqui é PEPs, WEPs, então entrada e saída de estoque, alguns conceitos que para você já eram tão comuns, né, e pra gente que tava lá aprendendo tudo aquilo, ainda não tava na prática, era muito novo. Eu vejo que essa é uma frustração que todo jovem que já trabalha e entra numa graduação tem. Esse negócio é fraco demais, esse negócio não serve para mim. Porque talvez ainda, de fato, ali na graduação a gente esteja muito no teórico e falando um pouco da prática. E no meu caso foi potencializado. Total. Por quê? Porque eu tava trabalhando tava 3 ou 4 anos já no negócio. Sim. Porque não foi minha primeira faculdade. Então, potencializou esse sentimento. Essa sensação de não estar preenchendo, né? Exatamente. Você falou que quando você chega, né? Você se formou no colegial e foi direto para a empresa. Qual foi teu primeiro cargo? Como é que foi essa chegada? Você foi lá e falou, pai, quero trabalhar? Ou ele falou, não, agora tá aqui, esse cargo é teu. Como é que foi esse convite ou essa chegada, essa puxada de orelha lá? Na verdade, eu entrei na faculdade logo direto, depois do colegial. Então, eu tive, uns 6 meses curtindo a faculdade, né, sem trabalhar. E aí, no segundo semestre, né, agosto de 2001... A gente nunca esquece essas datas. Agosto de 2001, eu entrei na empresa. Mas foi algo, assim, pra mim foi algo muito natural, sabe? Eu acho que eu já me enxergava trabalhando lá, obviamente, né, já tinha vivido vários momentos da empresa, nasci praticamente junto com a empresa. Então, pra mim, eu não lembro exatamente como foi essa decisão, ou quando ir, ou... Eu sei, sim, que eu tive esse intervalo que eu falei, não, eu ralei pra caramba, né, no meu terceiro colegial, fiz cursinho junto e tal. Vou aproveitar a faculdade 6 meses, pelo menos, pra depois começar a trabalhar. Mas foi muito natural. Acho que já tava, sabe, tá no sangue, tá intrínseco. É o negócio da família e eu já me enxergava lá. Que legal. Então não lembro exatamente como foi essa questão. Que delícia. Quando você fala assim, você vê brilho no olho, né? E aí não é trabalho. Passa a ser uma missão de vida isso. Aí porque é um negócio da família. Então assim, vamos fazer esse negócio melhorar, vamos tá todo mundo aqui junto, né? Parabéns. E voltando um pouquinho para a marca, Marcos, você estava falando originalmente... É uma casa super tradicional, né? A marca Casa das Cuecas, que existe até antes do grupo Marcin, né? Ela foi fundada um pouco antes ainda, tem mais de 60 anos de existência. E em 2003 ela criou a UW, né? Que é uma marca que abrange uma segmentação variada, bem completa de produtos, na verdade, que abraçou todo esse universo masculino em termos de necessidades do homem no vestir. E essa ampliação das marcas, essas novas segmentações, elas foram todas implantadas e feitas antes da aquisição da marca pela sua família? Ou vocês também participaram desses processos, trazendo mais marcas, vendo uma demanda no mercado que era uma oportunidade? Como foi isso? O surgimento da marca W dentro da Casa das Cuecas foi logo depois que teve a separação. Né? Porque como a Casa das Cuecas veio da Zorba, né? Que tinha indústria e era a rede de lojas da indústria, né? Da marca, da indústria Zorba. E aí, quando
eles ficaram com a Casa das Cuecas, né? Os antigos sócios ficaram com a Casa das Cuecas sem a Zorba por trás, eles sentiram a necessidade de se diferenciar, né? Porque estavam em pontos comerciais importantes, Sim. né? Caros, e vendendo um produto que estava nas lojas americanas, Em né? qualquer lugar. Então estavam em lugares que não eram compatíveis, né? Então, nesse momento, obviamente eu não sei a história 100%, porque eu não estava nesse momento acompanhando o negócio, mas do que foi me contado, é isso, né? Foi uma decisão a partir de uma necessidade de diferenciação, né? Criou-se a marca, estendeu a linha de produto por conta dessa necessidade. E aí, até uma questão curiosa do ponto de vista de marca, que a história que veio, né, que chegou pra gente foi, cara, foi feita essa parte, né, criou-se uma marca, né, estendeu-se a linha de produto e esse negócio deu muito certo, foi muito legal pro business Casa das Cuecas. E deu tão certo que 2, 3 anos depois, mudaram o nome das lojas de Casa das Cuecas pra UW. Eu ia isso que eu perguntar. Teve um vai e volta, né? Tá bom. Porque Deus, eu acho que verdade. naquela época, Senta que lá né? vem história. Naquela época era o natural, era a coisa que tava dando certo. Estavam E, chamando por olha, isso. pô, o novo é o W, Casa das Cuecas, talvez, era um nome já do Moderno, passado, né? aham. Estamos virando a página e tal. Olha. E foi um negócio que foi um tiro na água, um tiro no pé. Porque perdeu a identidade, Da perdeu a noite tradição, pro dia, perdeu... cadê a Casa das Cuecas? É. Não, agora virou o W. Exato. O que é o Exatamente. W, né? O cliente ficou, o que é o exatamente. W? Eu nunca vi. E aí, eu não sei exatamente a cronologia, mas questão de meses depois, provavelmente, numa provável atitude de recuperação, né, da força da marca, né? voltou o Casa das Cuecas junto com o W no negócio. E aí, ficou-se então o W, Casa das Cuecas, o W, e aí uma loja era de um jeito, outra loja era do outro jeito. Olha. Quando a gente chegou na história e olhou para aquilo e falou, claramente tem uma confusão aqui, Sim. né? Mas assim, né, voltando na questão que eu falei, o negócio tava tava num momento tão ruim que nem foi a primeira coisa que a gente olhou. Isso daí, né? Primeiro momento, a gente vai olhar, né? Putz, as lojas estão desabastecidas, precisamos abastecer as lojas, precisamos complementar linha de produto, a parte mais óbvia de linha de produto aqui que tá faltando. Né? E aí, mais ou menos um ano depois que a gente assumiu, a gente começou a pensar nisso e falar, cara, a gente precisa acertar essa história da marca. Então, primeiro vocês, né, assim, pegamos um negócio, a estrutura estrutural, vamos ver como é que tá. Vamos recuperar a casa para depois você trabalhar o aspecto de branding. Assim, a primeira coisa que a gente fez, pra não falar que a gente não fez nada, né, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente precisa padronizar isso aqui. Tá bom. Que as lojas também eram diferentes. Cada loja tinha um logo. Não. Cada loja, uma loja tinha, que uma loja triste. tava escrito só o W, a outra loja tava escrito o W Casa das Cuecas, a outra loja tava escrito Casa das Cuecas o W. Entendeu? Nossa. E então tava uma confusão. Então a primeira coisa não vamos mexer muito nisso, porque a gente ainda precisa entender melhor esse negócio, né? Vamos entender porque as coisas estão assim, antes de mudar. Mas, assim, o óbvio precisa de padrão. Então a primeira coisa foi, é o W Casa das Cuecas? Então é o W Casa das Cuecas no site, na loja 1, na loja 2, na loja 13 na época, que eram 13 lojas. Né? Vamos padronizar isso aqui. E aí, um ano depois, a gente começou a pensar nisso e falar, não, agora a gente precisa resolver. Tá. Né? O que a gente vai fazer? Qual a identidade que vocês queriam, né? Exatamente. E aí a gente começou a fazer estudo, a gente contratou uma empresa para ajudar a gente nesse projeto de branding. E aí a gente chegou na ideia, né, no conceito atual, que é dividir as duas coisas. Casa das Cuecas é uma coisa, Casa das Cuecas é a empresa, é a marca, é o nosso nome de loja, certo? E o W é a marca exclusiva da Casa das Cuecas. Inclusive, eu vou pegar um gancho aqui dessa por história, favor. já que você está falando, que eu vi que em 2015 vocês lançaram um novo projeto arquitetônico para as lojas, acho que faz parte desse caminho que você está falando. E com uma logotipia diferente. Então, teve esse resgate da marca, mas também teve uma criação de uma nova identidade visual, né? Muito mais forte, coerente com o business todo, que certamente foi estendido para outras áreas da empresa também, né? Então, acompanhando essa nova roupagem que vocês escolheram para a Casa das Cuecas, qual que foi exatamente o objetivo
que vocês tiveram, acredito que foi essa coisa de realmente consolidar a marca junto ao cliente, de trazer, né, esse nome, a força do nome, mas como vocês comunicaram essa atualização para o cliente que já conhecia a Casa das Cuecas, passou por esse UW com Casa das Cuecas, e aí ele voltou para um Casa das Cuecas com uma nova arquitetura muito mais contemporânea, um nome bem estabelecido, numa linguagem visual nova. Como vocês fizeram tudo isso, que é uma mudança muito grande, sem perder o tradicionalismo e a confiabilidade que tinha na marca? Então, a sua pergunta, eu respondo ela, também foi de uma forma natural, porque esse resgate, né, o voltar com Casa das Cuecas, o projeto em cima da marca que foi feito, foi exatamente de resgatar o tradicional da Casa das Cuecas, a memória da Casa das Cuecas, através de uma marca e de um projeto arquitetônico, né, que é totalmente complementar à nossa marca, que mostrasse essa questão da tradição, mas ao mesmo tempo fosse alguma coisa bem contemporânea, né? É bem atemporal, eu avalio que, assim, nosso projeto, a gente buscou isso, e na minha avaliação é bem feliz nesse sentido, é um projeto muito, muito atemporal. Também então, assim, acho. a gente lançou em 2015 esse projeto arquitetônico com base no projeto de marca que a gente fez, e até hoje a gente foi, né, evoluindo, mas o geral, né, a loja tá muito parecida com o que era em 2015, e na nossa avaliação tá super atual. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. A gente pode dizer que a Casa das Cuecas é a única rede que oferece esse mix inteiro pro homem, num lugar só? Com certeza. Sim, né? Eu fico aqui caçando concorrente, eu fico, não tem. Eu costumo falar que a gente tem... Que a gente não tem nenhum concorrente direto e a gente tem inúmeros concorrentes indiretos. É isso. Né? Mas diretos é muito... Assim, você acha algumas coisas parecidas, mas... Com essa proposta de valor da difícil. entrega para o homem, que é o que eu falo, uma das grandes dificuldades de trabalhar com o homem é que o homem, durante muito tempo, ficou muito carente de opções de consumo de moda. Né? Então, ele está acostumado com aquelas lojas tradicionais, etc. De repente, eu abro uma loja para ele, onde talvez não seja a mulher dele que vai comprar, e sim ele que vai lá comprar, num ambiente para ele, se sente confortável, com super atendimento. Eu sou mega fã de Casa das Cuecas, porque é uma coisa louca o atendimento dali. Mas é isso, vocês vieram, né, olhando o mercado e olhando o momento que vocês surgiram. Vocês estavam, parece que vocês pegaram um vácuo do mercado, né? Então, ninguém tá falando de moda masculina, ninguém tá entregando essa oferta 100% para esse homem nessa categoria de produto, né? Bora dominar o mundo. Foi a grande oportunidade que a gente viu na época, né? Gigantesca. Porque eu tava falando que a gente tava entrando no varejo com a Marcin. A Marcin, naquela época, já tinha 10 marcas de indústrias que já tinham ido pro varejo. Que estavam fazendo a mesma coisa. Já estavam grandes, entendeu? Então, era um mar complicado de se navegar. Né? E por outro lado, a Casa das Cuecas no Oceano Azul maravilhoso. Né? Feminino e masculino, né? A discussão que a gente tem aqui sempre. Não, e voltando um pouquinho pro homem, né? Porque eu acho que é um super diferencial e é o core business da Casa das Cuecas em si. A gente tem uma cultura, né? Até que a gente estava falando, o homem não tem essa coisa da loja para ele estranha um pouco, não tem nem a cultura de comprar coisas, né? Às vezes é a própria mulher que vai lá, que compra e o homem não procura e tudo mais. Mas a gente sabe que os homens passaram a entender esse código, né, de se vestir, de se cuidar, até mesmo como um passaporte social, né? É importante ele se atentar a isso por ele. E como que vocês tratam essa questão hoje, né? Porque óbvio, é uma marca super tradicional, que o homem entende o propósito e tudo mais, mas assim, esse homem que é mais prático na compra, como que é o comportamento desse cliente dentro da loja, Marcos? Como vocês avaliam isso? Assim, o mundo, né, acho que é uma frase batida, mas o mundo está em constante evolução, né? E esse homem está em constante evolução. Então a gente enxerga que o homem está mudando e a gente também atende diferentes homens, né? A gente atende desde indiretamente o homem, que é a mulher que compra para ele. Ok. Né? E isso tem de todas as idades, mas uma proporção muito maior nos homens mais velhos. Né? Então, por exemplo... Sim, é o mais velho. Por exemplo, meu pai nunca comprou uma peça de roupa. Não sabe nem onde compra peça de roupa. Entendeu? Óbvio. E trabalha com moda. Então é mais ou menos assim. É uma geração onde as coisas eram cultural. diferentes. Sim, é cultural. Uhum. Então, assim... e hoje em dia, quanto mais jovem,
né? Mas você vai atrás das suas coisas, você vai o que você gosta. Então, assim, é uma dinâmica que tá mudando, né? Nesses últimos 10 anos a gente já viu mudar muito também, evoluir muito. E no nosso negócio, o curioso é o seguinte, que é uma outra coisa que é muito empolgante e tem tudo a ver com o nosso negócio. Quando a gente comprou a Casa das Cuecas, 10 anos atrás, 40% das vendas das nossas lojas eram vendas de pijamas. Ok. E pijama também tem essa questão geracional. Porque Super. todo mundo usa pijama. Tem desde da criança de 2 anos, né, que usa pijama com fralda de 1 ano, e você tem até, né, o idoso que usa pijama. Só que assim, quanto mais jovem, menos se usa o pijama tradicional, que é aquele conjuntinho tradicional. Usa bermuda e olha lá, né? Então, o que acontece? Também, você falou de espaço, de lacuna de mercado, a gente entrou né, o nosso conceito principal é o quê? É fazer uma roupa tão confortável que ela pode ser a roupa que você vai dormir. Mas ela não necessariamente é um pijama. É a roupa de dormir, exato. Entendeu? Por quê? Porque qual que é o novo pijama? Tem gente que, né, que gosta de usar o conjunto, e de todas as idades, mas muito mais um público mais velho, né? Você tem o público mais jovem que dorme com uma samba canção, que dorme com samba canção em camiseta, né? Que dorme com uma calça de moletom, Isso. e assim vai. Certo? Então, essa é uma evolução, né? A gente viu isso e tá acompanhando isso. Eu acho que a gente conseguiu, né, evoluir junto com isso, e é muito legal, porque isso se diz, assim, a gente foi crescendo nesses últimos 10 anos, né, ampliando linha de produto para atender essas lacunas, e a gente foi conseguindo evoluir junto com o homem, junto com as novas gerações, e hoje a gente tem produto para atender todo mundo. Para todas as ocasiões de uso, né? Porque você ultrapassa aquele momento que foi pré-desenhado ali. É interessante falar dessas gerações dentro da loja, Marcos, porque eu quero saber como é que você trata isso com a equipe de vendas. Porque eu quero saber se você, né, quando vocês estão fazendo o lançamento de produto, como é que vocês abordam? Ó, esse aqui é um cliente, a gente acha que esse produto aqui é para esse cliente ou é para esse. Atenção, vai vir todo mundo aqui. Então, como é que vocês preparam a equipe do varejo hoje para lidar com essa diversidade de clientes? Boa pergunta. Então, eu acho que assim, não tem muito regra de este produto é para este público especificamente, né? Porque eu acho que assim, eu vou tentar dar um exemplo aqui, o mais clássico que tem, que é o nosso pijama tricoline com botãozinho, que é aquele caso clássico, né? Do que o meu avô usa. Cara, isso aqui, hoje em dia, já é super moderno. Então você tem o cara que compra e aí usa a parte de cima como camiseta na balada. É isso. Então, a mulher que compra o pijama masculino, né? Que antes era o pijama do senhorzinho, mas já é um negócio super moderno. Então as coisas se misturam muito, né? A gente tem um dos nossos maiores públicos, por exemplo, uma calça de tricoline, que era super tradicional zona. É o público adolescente, que gosta de ir na escola, de calça xadrez, entendeu? É uma calça de flanela. Confortável. Super confortável. Que seria um pijama. Então é super moderno. Então, assim, é difícil você colocar no quadradinho o nosso consumidor e falar tal produto é para tal tipo de pessoa. Não é mais assim. Tá tudo misturado. Então, e isso é muito mais desafiador, né? Porque não tem, com a equipe comercial, não tem fórmula de bolo. Porque isso que eu ia falar. Até então, o cliente entrava na loja e a tua equipe de vendas estava lá preparada para atender aquela ocasião de uso. Então, assim, ó, isso aqui é para dormir, isso aqui é para, né, uso íntimo, acabou. Não, mas... E aí, imagina o cliente, mas eu posso só usar isso aqui na balada? E o vendedor fica, mas será que pode? Será que não pode? Então, é uma inversão mesmo, né, do como vender. Eu vendi o técnico, vendi o funcional, e agora eu tô vendendo estilo de vida. Mudou, é diferente. Você pode usar isso aqui onde você quiser. Não tem mais regra. A linguagem, né, do vendedor é diferente. O entendimento dele tem que ser diferente também. E pra gente ainda é um grande desafio isso, né? Porque a gente vem, né, onde, né, quem conhece Casa das Cuecas tem uma tradição, né, passa de pai para filho essa tradição, e Casa das Cuecas é muito reconhecido como o quê? Como uma loja que você vai comprar cueca e pijama. Então, você tem muitos clientes de
20, 30 anos, cliente Casa das Cuecas, que hoje ainda que visita a gente com uma certa frequência e que ainda se surpreende. Nossa, mas vocês têm isso também? Vocês têm roupa fitness? Vocês têm moda praia? Vocês têm roupa mesmo pra sair? Né? Isso aqui não é pijama? Não, não é pijama. Isso aqui é uma roupa tão confortável que você pode usar como pijama se você quiser. Mas não é pijama. Então é um baita de um desafio. Marcos, tem um negócio interessante que é meio dentro desse assunto que eu queria saber, porque eu acho que vocês tiveram uma visão muito genial sobre isso, que a gente estava falando dessa mulher que vai comprar para o homem, né? E quando essa mulher entra na loja, aparentemente seria um ambiente hostil para ela, mas vocês fizeram não ser. Então eu queria que você contasse um pouco como vocês também abraçam essa mulher, essa cliente que vem à loja, que compra para o marido, compra para a família, mas ela também compra para ela, né? Ela também pode ser uma potencial consumidora. Como vocês veem tudo isso? Sem dúvida. Foi um dos pontos principais, né? Quando a gente pensou lá atrás no projeto da loja, né? Por quê? Porque é um público de extrema importância pra gente, né? Até hoje, e sempre vai ter mulher entrando na nossa loja. Porque mesmo se os homens decidirem, né, que eu acho que não vai acontecer, mas assim, 100% dos homens comprarem as próprias roupas, as mulheres continuam comprando pros filhos. Complementando. Né? É a grande então a mulher continua sendo um público nosso, É. né? Um comprador, um tomador de decisão do nosso negócio. Então sempre, né, tudo, desde projeto de loja, comunicação e etc., sempre foi pensado em atender e recepcionar o público feminino também, né? E aí a gente tinha essas questões, né? A mulher gostava muito, putz, era fácil, resolvia a vida, comprava as coisas pro marido, pro pai, pro filho, pro tio, pra todo mundo, e ainda de quebra, putz, olha, levava uma calça de flanela que é gostosa pra ficar em casa, uma camiseta manga longa, uma segunda pele, uma samba canção, tem muita mulher que gosta de ficar de samba canção, né, usa como short doll, e aí, assim, até cueca, né, tem mulher que compra cueca pra usar, então assim, a gente tem muitos dos nossos produtos, né, com uma modelagem mais... que pode até ser considerada uma modelagem unissex, né? Os produtos que... Sim. Uma blusa de moletom, que a mulher certeza. gosta de usar mais soltinha e tal. E aí, como isso foi ganhando importância no nosso negócio, né? E cada vez mais a gente procura ficar muito próximo da equipe comercial e eles trazem isso pra gente, essa necessidade. Putz, mas seria legal se a gente tivesse coisa específica pra mulher. E aí a gente começou uns 4, 5 anos atrás a fazer em datas comemorativas, né? Principalmente Dia dos Pais e final do ano. Família. Então a gente fazia o pijama da família. A gente fazia o pijama da família, o pai, a mãe, os filhos. E isso, o ano passado, a gente evoluiu para ter produtos destinados direcionado para mulher. Então hoje a gente, nas nossas lojas, a gente já tem uma parte do mix feminino, dedicado exclusivamente feminino, para atender as mulheres que se encantam, né, com conforto, com os tipos de tecido que a gente trabalha, né? Porque é muito isso, né, Casa das Cuecas. A gente busca o conforto extremo. Para ter o conforto extremo, a gente precisa trabalhar com o que tem de melhor de matéria-prima. E a mulher fica encantada, né? Toca no produto, a gente fala, né? A principal regra dos nossos vendedores o cliente precisa tocar no produto. Se ele tocar no produto, ele vai comprar. Ele vai comprar. Então, a mulher se encanta. Tem também desse tecido para você, tem essa camisola, por exemplo. E assim vai. Muito legal. Olha lá. Só que, vamos falar do imaginário do consumidor. Na cabeça do nosso cliente hoje, Casa das Cuecas vende cueca. Você quer comunicar e já está conseguindo dentro da loja vender esses outros produtos, esses outros estilos de vida, essas outras possibilidades de uso. Qual é o plano de vocês para comunicação? Então, como é que vocês estão virando a chavinha em comunicação para contar para a tua audiência que aquilo lá que a calça xadrez dá para usar no cursinho, que a camiseta dá para usar na balada? Esse é um desafio constante pra gente, né? A gente vem vivenciando isso e evoluindo isso nesses últimos anos, né? É um grande desafio ainda, né? Porque o nosso negócio chama Casa das Cuecas. E hoje a cueca não é o nosso... não é a maior parte do nosso produto. Não, assim, a gente é especialista em cueca, óbvio.
né? Mas é um universo muito maior, Mas a né? gente tem um universo de produtos muito maior, que as outras coisas foram crescendo muito, e a cueca foi perdendo relevância dentro do nosso negócio, né? Perdendo relevância porque o resto foi crescendo. Sim. Então, sim, é um desafio de comunicação, né? A gente trabalha muito isso. Se você entrar numa loja da Casa das Cuecas, né, que, ao meu ver, é o principal ponto de contato, né, com o nosso cliente, Total. equipe de vendas e a loja fisicamente, você olha, as cuecas estão lá num pedacinho da loja. Então, assim, a gente tem lá nossos, depende da loja, né, 8 a 12 móveis, você tem 1 ou 2 com cueca. E o resto é o resto da nossa gama de produto, né? Um mundo de outras opções. Então, assim, pouco a pouco, isso vai sendo mostrado, né? A gente, nas nossas campanhas, quando a gente faz foto, a gente faz muito pouca coisa, quase nada de foto de cueca. Por quê? Porque a cueca a gente não precisa comunicar. A gente é óbvio, especialista né? de cueca, a gente tem cueca, né? A gente tem mais de 30 modelos de cueca, porque também tem isso, né? O homem tem muito isso de praticidade, querer resolver. Tem mulheres que acham, né? Mulher usa lingerie. Eu conheço um pouco do mundo da lingerie também. Mulher usa lingerie cada dia de um jeito diferente. Mas o homem tem que usar sempre o mesmo modelo de cueca. Né? Então, e a mulher às vezes acha isso também. Né? Adoro! Mas não é muito assim. de uma escolha Né? pessoal, Eu acho que assim, né? tem escolha pessoal, O homem tem também é tipo, prático. tem tipo de O corpo, esporte, o tem dia. diferentes tamanhos. Né? Que Na é mais casa, confortável, Casa das né? Cuecas, a gente tem uma das coisas que mais cresce na Casa das Cuecas é plus size. Olha. Né? A gente vai crescendo venda e vai crescendo gama de produtos também. Olha lá. É muito importante, porque se a gente vende um produto de conforto, o plus size, ele é pouco atendido em todos os sentidos. E ele é um cara que gosta do conforto, né? Porque é difícil ele se sentir bem. Então a gente vem numa constante evolução nesse sentido também, certo? E a comunicação, a gente não precisa comunicar a cueca. A cueca, o cliente, né, o público em geral, sabe que a gente é especialista, a gente tem um caminhão de modelos para todos os tipos de corte, para todos os gostos e tipo de uso também. Porque o homem tem todo o direito, e eu acho que assim, eu acho que a maioria dos homens é assim. Cara, eu gosto de usar tal cueca no dia a dia. É isso. Beleza. Diferente da mulher, a mulher normalmente não é assim. Mas o homem, eu gosto de usar tal cueca no dia a dia. Mas se você gosta de usar uma cueca, por exemplo, uma cueca de algodão no dia a dia, se você vai correr, vai na academia, vai jogar bola, você usar essa cueca de algodão não é um bom negócio. Então você tem que ter um segundo modelo que é a cueca esportiva. E uma outra coisa, que talvez seja novidade pra vocês também. O homem que gosta de dormir de cueca, muitas vezes dorme com a cueca errada. E aí acorda todo marcado, apertado. Tá errado. Por quê? Porque pra dormir o homem tem que usar uma cueca sem costura ou uma samba canção. Eu e não uma cueca tive tradicional. essa aula na Casa das Cuecas. Olha aí. Eu juro que o teu vendedor da última vez me fez essa pergunta. Meu filho, a cueca pro teu filho de 2 anos é pra fazer esporte, é pra dormir, é pra usar? Ele, mas usar como? Eu falei, eu moro na praia. Eu preciso, né, de um algodão confortável. Essa daqui. O menino não quer tirar a cueca. Eu inferno que lava, ele fica lá embaixo. Mamãe, é cueca. Mas exatamente essa educação, Marcos. E aí que eu muitas vezes a pessoa não sabe, né? Não Quando vai sabe. comprar o produto, não tem esse conhecimento Não todo e acaba comprando uma coisa que acha que é mais confortável, que combina melhor com o corpo, como você estava falando, mas não necessariamente é o melhor produto, né? Você acredita que vocês estão com a missão de ensinar esse homem, na verdade, ensinar a audiência Casa das Cuecas a se relacionar diferente com o underwear e com o nightwear? Com certeza. Que bom. Eu acho que isso faz parte da nossa missão, né? Porque se a nossa missão é entregar conforto, a gente precisa explicar e mostrar para o consumidor o que ele está usando errado e o que ele poderia usar melhor. Né? Qual tipo de produto? Às vezes existe a melhor cueca do mundo, para ele é essa cueca. Mas se ele usar essa cueca que é a melhor do mundo para ele, super confortável, para correr, vai dar assadura, vai ser horrível, vai ficar molhada as próximas horas, etc. Tá errado. Se ele usar para dormir, vai apertar ele vai acordar todo marcado, vai prender circulação. Não é legal. Então, assim, com certeza isso faz parte da nossa missão. Tá nos planos de 2024, inclusive, né, criar conteúdo nesse sentido. Que legal. Porque é algo que se fala muito pouco, né?
Então, a gente tem um plano, né, que a gente ainda não conseguiu colocar na prática, mas a gente, se Deus quiser, vai colocar em 2024, a gente está se estruturando para isso, para mostrar a forma certa de usar, porque não adianta você ter o melhor... Se você entrega o melhor produto do mundo pro teu consumidor, mas não é aquele que se adapta ou à situação ou ao tipo de corpo dele, tá errado. E ele não vai ficar com esse conforto, com conforto superior que a gente quer entregar para ele. E esse conhecimento é fundamental nessa troca que o seu vendedor, que a sua empresa, na forma de comunicar, tem com o cliente. Porque muitas vezes a gente está lidando com desconhecimento mesmo, né? Não é nem uma questão só de preferência, mas ele não conhece a outra opção. Então é muito importante isso. Eu queria aproveitar e entrar num outro lado aqui do marketing e da comunicação, já que a gente está falando sobre isso, porque você vem nessa estrutura familiar tão forte, tão atuante. Seu avô ainda participa lá de algumas coisas, aí você pode até contar um pouco como é a participação dele hoje, seus pais e você dentro dessa história. Mas o marketing, a comunicação em si, eles também participam desse processo de alguma forma, dão uma opinião, tem muito esse paradigma aí entre a tradicionalidade da marca, essa confiança toda, com essa nova forma de comunicar, com o novo público, o que ele quer. Então, como vocês equalizam isso dentro da empresa, com a presença de todo mundo, né? Não, legal. Eu acho que assim, óbvio, é uma empresa familiar, né? Tem as relações, as relações se misturam, né? Relação pessoal e profissional acaba se misturando. Desde muito cedo eu aprendi isso. O churrasco, né, de domingo não é churrasco de domingo, é reunião. É reunião. Tudo se mistura. Mas assim, então todo mundo participa, mas já desde 2015 que a gente tem muito bem organizado, e isso foi uma mudança muito importante pra gente na gestão do negócio, que a gente tem muito separado a responsabilidade de cada um. Então, sim, obviamente, a gente faz nossas reuniões de conselho, né, onde, né, todo mundo fica sabendo de tudo que tá acontecendo, tem as suas cada um tem a sua opinião e etc. Mas o dia a dia de Casa das Cuecas, eu toco independentemente, eu toco em separado, né? Então, a estrutura comercial, marketing e produto agora de Casa das Cuecas é separado. Então isso, a gente não perde a parte de insights da família, né, e de pessoas importantes dentro do negócio, mas ao mesmo tempo dá uma liberdade pra gente conseguir evoluir mais rápido. Essa gestão do dia a dia, né? Até porque no negócio tem Marcin, né? Então existe ainda um outro negócio que é o lingerie feminino, que tá lá dentro da empresa, dentro da família, então são mundos diferentes, é tudo completamente diferente. Você pode compartilhar a mesma compra de tecido, talvez, mas dali em diante é tudo diferente, né? Marcos, lá em 2013, voltei aqui um filminho também, quando eu fui conhecer a empresa lá na Lapa, que eu tive essa super oportunidade de ir lá conhecer teus pais e tal. Eu lembro que eu subi com você na masmorra do e-commerce, você estava lá num cantinho da empresa, numa salinha, Kate, estou montando e-commerce aqui, essa é a minha equipe. E eu lembro de ter saído de lá e falando, caramba, ele é o primeiro cara que eu tô vendo que tem uma equipe só de e-commerce. Isso já foi inovador dentro de uma empresa familiar, tradicional, que vendia até então no atacado, você trazer o e-commerce, né? Então você já veio com essa primeira proposta diferente. E aí, como é que... Você falou um pouquinho antes da nossa conversa, o e-commerce está muito bem hoje, mas como foi implementar o e-commerce? Conta um pouquinho, porque, por incrível que pareça, meu caro, apesar de a gente estar em 2023, há muitas empresas de moda que ainda não possuem e-commerce, empresas familiares onde não se acredita no canal digital, né? Então, não consegue se vender a ideia dentro de casa de investir no e-commerce. Então, eu queria saber como é que foi esse teu processo de venda da ideia e como é que está hoje o teu canal digital. Então, o e-commerce é algo super curioso dentro da Marcin, né? E agora junto com a Casa das Cuecas. Por quê? Porque a gente tem o e-commerce dentro do negócio desde 2003. Nossa, 20 anos já. Então, o que aconteceu? Isso, na verdade, eu nem participei quando lançou o e-commerce. Eu já estava na empresa, mas estava em outra área, nem participei disso. E aí a gente tinha, né, naquela época, né, a empresa, a indústria, a dona da marca, não pode ter um e-commerce para vender direto ao consumidor. Então, o que a gente tinha? A gente tinha uma loja, uma outra empresa, uma outra marca que vendia com cara de multimarcas, mas na verdade vendia as nossas marcas.
Ok. Na Marcin. Então isso aconteceu de 2003 a 2010. E o negócio cresceu 0, de 2003 a 2010. Por quê? Porque era exatamente como você falou. Até hoje acontece isso, né? Bota lá uma pessoa que cuida alguém do marketing para tocar isso, alguém do TI para cuidar daquilo, do e-commerce, né? Ou alguém da expedição. Logística, Deixa o cara da logística da expedição cuidar do e-commerce aqui, ele pega os pedidinhos, põe no correio e tá resolvido. Esse é o e-commerce, né? Então, assim, foi isso durante, né, de 2003 a 2010. O negócio, eu assumi isso em 2010, eu assumi o e-commerce, eu falei, não, isso não é possível que isso aqui não cresce, né? Não faz sentido. Então, deixa eu olhar isso. E era uma época que você não tinha informação de nada, né? Então, vamos começar isso aqui, né? E aí eu começo a pensar, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso montar uma equipe separada para isso. Preciso investir em marketing especificamente para e-commerce. Beleza, mas isso não encaixa na empresa hoje. A gente tem uma indústria, não vai dar certo isso aqui dentro, não vai dar certo. Se eu chegar isso para conversar com meu pai, com meu avô disso, eles não vão nem saber do que eu tô falando. Muito menos apostar nisso daí. Até que eu cheguei numa conclusão, eu falei, quer saber? Eu já tava um pouco inquieto, né? Porque até aquele momento, né, 2010, ainda era uma coisa só, né? Então, basicamente, era a Marcin, indústria que vendia para lojas multimarcas. Então, tava tudo muito junto, né? Os conflitos, obviamente, né? Quanto mais junto você tá, os conflitos são maiores, né? Familiares e de gestão de negócio, visão de negócio. E eu encontrei como uma oportunidade, né? Tanto para a empresa quanto para mim, de fazer algo separado, empreender dentro do negócio e fazer uma coisa que eu falei, cara, e-commerce hoje em dia tá muito no começo. Mas se eu entender desse negócio, quando isso for realidade, e vai ser realidade, eu vou estar muito bem posicionado no mercado. Né? Estava à frente já, né? Super. E aí eu comecei a contratar as pessoas. A primeira pessoa que eu chamei era um cara, e aqui naquela época, né? Beleza, para começar o e-commerce, o que eu preciso? Eu preciso de um gerente de e-commerce. Naquela época não existia gerente de e-commerce. Então o que eu fiz? Eu cheguei para um amigo meu que tinha ido morou 1 ano, 2 anos fora, tava na Europa, tinha acabado de chegar e tava, putz, vou ver o que eu vou fazer, tinha almoçado com ele. Falei, cara, eu chamei ele pra conversar, falei, cara, tô pensando em fazer um negócio assim, assim, assim. Quer aprender junto comigo? Ele falou, quero. E aí a gente começou junto. Contrata a primeira pessoa e vai. E o negócio foi acontecendo. Assim, e numa situação assim, era um tempo muito difícil para buscar informação, né? Nem compara com o que você tem hoje. Mas por outro lado, você fazendo a coisa certa, com um pouco de informação que você tinha, as coisas aconteciam muito mais fácil, porque hoje a concorrência é enorme, né? Então... Você conseguiu mostrar resultado rápido. Muito rápido. Que bom. Muito rápido. Até que o dia que o meu avô chegou pra mim, me chamou na sala dele e falou, tá vendo esse negócio? Tá crescendo demais, tá vendo? Esse negócio tá grande demais aqui dentro. Tá crescendo demais. Tá grande demais aqui na empresa, não pode ser muito assim. Não pode. E tal. Mas porque é de não entender. Ele tava com medo até, né? E óbvio que é uma coisa que ajuda o todo. Né? A gente crescendo muito o negócio sendo representativo. E você tem um investimento no e-commerce diferente do investimento que você faz, né? O tradicionalzão, né? Do mundo físico, né? Porque 10 anos atrás ainda tinha pouco investimento. O digital era pouco. E o pouco que você fazia no digital aparecia demais. Era muito forte. E foram os melhores anos da Marcin. Consequente, os anos de grande crescimento do e-commerce foram os melhores anos de Marcin, porque as coisas se complementavam. Olha que legal. Né? Então, assim, é uma ideia muito... É uma situação, assim, muito, muito legal, né? É uma história muito legal. Eu participei aí do começo do e-commerce no Brasil, né? Inclusive.
Porque, assim, já existia forte, o A e-commerce... Farm nasceu nessa época também, todo mundo nasceu nessa época. Você tinha o boom e-commerce foi. de eletrodomésticos, já era... Naquela época era o Submarino da Era, sei lá, vida. Buscapé, Buscadores, Mas exatamente. ainda era uma A moda seara tava nova Mas pra a moda. moda né? era Não. praticamente zero. É isso. Até porque né? você pensava na troca do produto, caso não servisse, É, como é que seria logística, essa a gente logística, não conseguia entender né? isso. Ainda era uma coisa muito assustadora para Total. muitas empresas. Total. Então, assim, é uma experiência, a gente, assim, eu não só fui, como esse meu amigo, o Rafael, a gente foi pra feira fora, foi pra eventos de e-commerce nos Estados Unidos, né? Conversamos com muita gente de fora para se desenvolver. Tem uma pessoa que trabalhava com a gente naquela época, né? O menino que entrou, praticamente estagiário no nosso negócio. Hoje ele tá na Califórnia, no Facebook, trabalhando. Olha que legal. Então, assim, é uma jornada muito legal, né? Dentro do digital, dentro do e-commerce, que eu peguei esse comecinho e assim, fazendo um paralelo no dia de hoje, né? Pra quem tá assistindo e quer saber, cara, não tem segredo. O e-commerce não tem mágica. É a mesma coisa, assim, quando eu assumi a Casa das Cuecas 100%, foi em 2015, eu acabei me afastando do e-commerce, né? Do dia a dia do e-commerce. E aí, no último ano, né, mais ou menos um ano atrás, quando eu falei, não, eu preciso voltar a me dedicar a isso para fazer o negócio crescer, é importante para a empresa, é importante para o negócio. E eu falei, putz, eu preciso me atualizar, né? Preciso me atualizar, porque, pô, muito tempo se passou, desde que eu me afastei do e-commerce e tal, são 8 anos. Cara, tá tudo igual. Óbvio, tem a evolução, natural, mas o segredo é o mesmo. O mecanismo é o A mesmo. fórmula é a mesma. É trabalhar. É isso. É trabalhar. Se tem uma foto legal, ou várias fotos legais, se der, tem um videozinho legal, né? Tem uma boa descrição, tenha um site que seja rápido e funcione, e atende o seu cliente bem, Ter um bom funil de entregue relacionamento com o rápido. cliente. Sistema né? de logística Exato. muito bom, funciona. Então né? assim, é a mesma coisa de 10 anos atrás, mesma coisa de 15 anos atrás. É fazer bem feito, é fazer o básico bem feito. É esse o segredo do e-commerce. E não é mágica, né? Não acontece de um dia pro outro. Você não vai acertar de um dia pro outro e vai mudar a tua vida. Não. É construção, tijolinho a tijolinho, investimento pra coisa acontecer. Hoje em dia é mais difícil do que 15 anos atrás, quando eu comecei, né? Então hoje os resultados é mais caro, você tem que investir mais, os resultados demoram mais para aparecer, mas aparecem. Se você fizer o trabalho direito, né, se você conseguir, né, prestar um bom serviço e mostrar bem o seu produto, você vai vender. Concordo total. Ô, Max, e aproveitando que a gente está falando aí desse universo de gestão e tudo mais, indo para o lado do cliente, como que vocês fazem a gestão ali do CRM na empresa? Porque hoje é uma ferramenta muito importante, né, para todos os negócios, manter a sua audiência, a sua comunidade fidelizada. Óbvio, é uma marca, de novo, super tradicional que a gente está falando aqui, sim, mas tem concorrência, né? Então, como vocês pensam isso dentro da Casa das Cuecas? Isso é um ponto super importante e que também a gente está num momento de virada, né? Por quê? Porque até hoje a gente deixou isso muito na mão dos vendedores, tá? Então é um relacionamento de vendedor com o seu cliente, mas o que acontece é que na prática isso aí não funciona. Quer dizer, não é que não funciona, vai funcionar com alguns vendedores e não vai funcionar com vários outros, né? E pra gente ter um padrão, né? E pra gente conseguir, né, ter o relacionamento, né, com a forma de falar da empresa, com a forma de se relacionar da empresa, com os horários da empresa, né, a linha de comunicação da empresa, a gente precisa fazer um negócio, né, de forma ter uma unidade mais forte, né? Então, também é um dos projetos pra gente pro ano que vem, é ter isso muito bem implementado, né, com um sistema, com pessoa dedicada, né, para produzir, né, essa regra e réguas de comunicação com os nossos clientes, não para substituir, né, a comunicação pessoal, porque isso eu não acredito. Tá? Eu não acredito em... Eu acho que sim, tem algumas formas de interação que você consegue facilitar para o seu cliente, e se ele decidir que sim, ele vai falar com uma máquina.
tá? Mas eu acho que sempre o cliente tem que ter a opção de falar com alguém. E aí, a continuidade da comunicação é muito mais para você começar uma conversa, né? O padrão, a ferramenta, é muito mais para começar a conversa do que você estender essa conversa, né? A continuidade da conversa, o teu vendedor tem que fazer. Mas eu sinto que falta isso pra gente hoje. A empresa precisa de ferramenta e precisa dar um foco centralizado para abastecer de armas a nossa equipe comercial, deixar isso mais padronizado e para eles estarem mais próximos dos clientes. Porque no fim a humanização é um grande ponto, né? É o que você falou. Realmente, quando você quer alguém para resolver o seu problema, você não quer a máquina, você quer falar com alguém, né? Então, isso é muito importante, o cliente ter essa confiança na marca através de uma persona, né? Física que seja ali para atendê-lo. Daqui a pouco vem aí o Expert in Underwear, você vai ver Casa das Cuecas. Consulte o seu especialista. Marcos, apesar de toda a tradição de vocês conseguiram de novo surpreender o mercado com uma super collab com o Messi. Conta pra gente, eu tô doida pra te fazer essa pergunta, conta pra gente como é que foi essa collab, como nasceu, qual foi o objetivo, por favor. O Messi me ligou, falou, dá uma forcinha aqui pra gente. Sério? Ele deu uma ligadinha lá no meio do intervalo do treino, muito bom. Meu, é uma outra experiência de vida maravilhosa, né? O que aconteceu? Entraram em contato com a gente alguns agentes, né? Dois agentes, né? Um brasileiro e um do escritório peruano. E trazendo isso, né? Que existe uma empresa que cuida da marca de moda do Messi, né? E que a ideia deles era entrar no underwear. Como, obviamente, o Messi tem vínculo com a América Latina, eles queriam fazer isso com uma empresa da América Latina. O país mais importante da América Latina é o Brasil, e o referência de underwear no Brasil é a Casa das Cuecas. Uau! Foi assim que chegaram pra gente. Oh, meu Deus do céu! Nada como ter poder, assim, entendeu? Chegaram Desculpa. Assim. Chegaram assim pra gente. E aí, por motivos óbvios, né? A gente não tava acreditando muito. Você falou, meu, tem rolo aí. Tava muito estranho, né? Pra ser verdade. Cara, é bola do mundo não sei quantas vezes, né? Bola de ouro. A gente falou, não será? Que legal. Não sei, vamos entender melhor. E aí tem uma reunião, aí tem outra reunião, aí tem outra reunião. Aí marcamos reunião com os americanos pra entender que é uma empresa sede dos Estados Unidos. E era isso mesmo. E aí, depois de 2-3 meses conversando, até, né, pegar confiança na história, finalmente a coisa se concretizou, né? E a gente tá com essa linha do Messi nas lojas. E é isso, né? Uma baita Então, mas vocês tiveram uma sacada muito legal para essa collab, que, assim, geralmente, óbvio, é um super recurso, né, que as marcas costumam fazer, porque até você se vale de uma audiência que talvez você não atingiria. Então, esse é o principal intuito de uma collab, mas aqui você usou para também expandir a presença da marca fora da loja de vocês, né? Então, eu vou te corrigir, tá? Eu não sou, eu acho que o certo é o certo. Não foi uma grande sacada nossa. Por quê? Porque a ideia não foi nossa. Porque a gente não pensou nisso, o negócio caiu no colo, adoro. Primeiro que a gente não pensou nisso. E segundo que mesmo se eu tivesse pensado nisso, eu nem iria atrás, porque era um negócio inatingível pra gente, né? Pensa uma história dessa. Grande. Inatingível. Então, não foi uma sacada nossa, na verdade. Foi algo que surgiu pra gente, a gente viu como uma baita de uma oportunidade, né? E a gente abraçou. Muito legal. Não, mas eu disse da sacada no sentido de expandir, de não só ficar nas lojas de vocês, como também buscar outros pontos de venda para esses produtos, né? Lógico. A gente tem, então, no nosso histórico completo,
né, nesses 10 anos de história de Casa das Cuecas com a gente, e antes da nossa história também era da mesma forma, né, a Casa das Cuecas e os produtos do W eram exclusivos das lojas, né, das lojas, do e-commerce, e agora esse ano, né, junto com o Messi, né, com a marca Messi, a gente começou, né, expandir, abrir um novo canal de multimarcas, né, para praças que a gente não tem presença física, né, porque também é um movimento mais fácil pra gente, né, porque a gente começou com as lojas, começou com as nossas franquias, e agora a gente vai pro multimarca, que é um caminho, acho que diferente da maioria, né? Tem muita marca que começa no multimarca e depois vai para as lojas, né, franqueadas, lojas próprias. E aí começa a ter conflito. Então a gente já optou não, a gente não tem por que ter conflito agora. A gente tem 35 lojas e o Brasil é gigantesco, tem não sei quantas cidades aí, né, com um baita de um potencial, com lojas multimarcas super bacanas, né? E que hoje não tem acesso, né, ao produto que a gente vende. Olá. Então faz todo sentido a gente ir para isso, né? Uma via de crescimento importante, né? Eu tenho essa missão, né? Vocês a Casa entram das como Cuecas... a linha premium dentro do atacado do underwear masculino, né? Exatamente. É como isso. Exatamente. Olha, a linha vi premium tudo do a underwear. estratégia, é isso. Além de ser a linha premium do underwear, Lindo. a gente tem um complemento de mix para praticamente toda loja, né? Porque o mix que a gente trabalha, são pouquíssimas marcas que trabalham e trabalham, assim, da forma legal que a gente trabalha. Então, faz todo sentido, né? Então, é uma via de crescimento importante e ajuda muito a gente, né, na nossa missão aí de entregar conforto para muita gente. Marcos, a gente está chegando aqui no final já do nosso papo. E eu queria saber como é que você pensa o futuro da Casa das Cuecas, aonde ainda falta chegar? Falta chegar em muitos lugares. Muitos lugares, muitas cidades, né? Como eu falei, a importância, né? O nosso grande diferencial é o toque, a qualidade do produto. E, obviamente, pelo e-commerce a gente atinge o Brasil inteiro, mas não é a mesma coisa, né? Então, a gente vê que tem muita oportunidade, né, de praças importantes que a gente ainda não tem lojas franqueadas, né? Porque o nosso crescimento, principalmente para fora de São Paulo, via franquias. E também a gente tem outras praças que a gente pode via essas lojas multimarcas. Então, isso pensando, né, num primeiro momento, aí, nos próximos poucos anos, talvez. E depois eu acho que assim, o negócio, eu vejo muito potencial, inclusive a nível mundial. Eu ia tá? falar isso, internacionalizar. Porque é difícil, é um negócio que mesmo, né, quando viajo, vejo coisa fora, você não acha muito paralelo, né? Não acha muita coisa similar. Essa combinação talvez. de elementos que vocês conseguiram Exatamente, fazer, Marcos, eu acho que o mix, muito único. né, o mix eu acho do que produto. a forma de cuidar do produto, né, da construção, da escolha de matéria-prima, do cuidado com modelagem focado 100% no conforto, aliado ao mix que a gente tem, é uma coisa meio que única, né? E isso eu acho que tem muita força, inclusive fora do país. Inclusive o próprio ambiente de venda, né? A loja, o formato que vocês compuseram para ter todo esse mix lá, que é muito receptivo para o cliente, essa questão do toque, enfim. Então, realmente, você encontra muito lojas de departamentos, setores, mas lojas dedicadas a esse segmento, eu nunca vi. Exatamente. Então, assim, eu tenho um projeto que ainda não tirei do papel, mas talvez, quem sabe, esse ano aí, no segundo semestre de 2024, a gente consiga abrir um e-commerce fora, primeiro, né, para testar mercado, né? E aí, depois, quem sabe, ter uma presença um pouco diferente aí, um pouquinho mais para frente. É o que todo mundo faz. Chega Sucesso. pelo digital e depois vai lá pro físico. Bora para as nossas palavras, Fran? A gente tem um quadro aqui, Marcos, que são marketing em uma palavra. Então, hoje a gente queria saber das palavras que a gente vai te dizer, o que elas significam dentro da Casa das Cuecas. Marketing. Eu preciso responder em uma palavra? Yes. Pode ser curtinho, né? Engajamento. Cliente. Tudo. Experiência do cliente. Objetivo. Influenciadores. Essencial. Sustentabilidade. Nosso coração. Futuro da moda, Marcos. Conforto. Uau! Agora
quebrou. Esse É conforto foi verdade. demais, socorro. Não, e já que o Marcos de 2001 veio até aqui, já tem o Marcos de 2023, então muita gente que está te assistindo, com certeza está passando por essa trajetória agora, está lá no Marcos de 2001 ainda. Que dica de ouro você dá para esses profissionais, esses jovens profissionais que estão no mercado, que querem empreender, que entram em grandes empresas, ou que até têm uma história como a sua, de uma empresa familiar? Vivenciar. Vivenciar presencialmente, se colocar no lugar do consumidor, tá muito perto, né? Dependendo da função que você tá, da onde você tá dentro da empresa, você precisa estar muito perto da equipe comercial para entender melhor o seu negócio, né? Não adianta você conhecer tudo dentro, né? Eu demorei talvez mais do que eu gostaria nisso, né? Muito dentro do escritório, conhecendo as áreas diferentes da empresa e pouco no ponto de venda, entendendo o consumidor, entendendo como funcionava o vendedor, né? Porque lá atrás, né, 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu comecei, a Marcinha era praticamente o varejo multimarca. E aí são vários filtros, né? Porque a gente tinha o gerente comercial, que tinha a equipe de representantes, que tem o comprador da loja e que tem a vendedora da loja, né, para chegar no cliente. São muitos filtros e é importante conhecer cada um desses, conhecer os desafios. Então, assim, estar presente e vivenciar, né, perto da ponta, se aprende muito mais rápido tudo. Esteja na ponta. Obrigada, Marcos. Marcos, obrigada. Parabéns pela sua história, parabéns pela jornada na Casa das Cuecas. Que a gente tenha muito sucesso e muitas lojas por aí. Parabéns, obrigada por ter vindo falar com a gente aqui. Muito obrigado. Prazer te receber. Prazer foi meu, foi ótimo o papo. Obrigado. Bom. E a gente se vê no próximo, né, Kate? Isso. Até mais, pessoal. Valeu. Até.